Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Já devem ter reparado, se têm um carro elétrico, que quando ligam o carro, que se ouve sempre um claque. E ao desligar também se ouve esse claque. Neste vídeo vou-vos tentar explicar o que é que se passa. Vamos ver, por exemplo, aqui no Model 3, quando ligamos o carro, escutem. Clac, clac. Vamos fazer a mesma coisa aqui no Kia Soul. Vamos desligar. No caso específico do Model 3, como não tem o botão de desligar, o carro desliga ao fim de algum tempo. Vamos ver. Tum! Desligou. Vamos então explicar o que é o contactor, o que são estes ruídos. Para entendermos o que é o contactor, temos que entender o básico de como é que funciona um carro elétrico. Vou então tentar desenhar aqui alguns componentes. Ora, uma coisa que temos de certeza é a bateria do carro. Normalmente é 400. Esta caneta não escreve. Ok, bateria. Portanto, para um carro precisamos ter uma bateria que normalmente é 400, ou em alguns casos, como do Porsche Taycan ou do Lucid, já são baterias de 800 volts. Precisamos também de um motor elétrico. Motor elétrico. O que é que temos mais no carro? Temos, por exemplo, as luzes. Temos os ecrãs, os rádios, as centralinas e temos o feixe centralizado. Como sabem, também normalmente nos carros temos também uma bateria de 12 volts. Até muito parecida ao dos carros a combustão. E esta bateria de 12 volts é que vai alimentar os nossos ecrãs, as luzes, o feixe centralizado. É tudo alimentado pela bateria 12 volts. O motor do carro elétrico, é alimentado pela bateria, vou mudar aqui para lápis, é alimentado pela bateria de 400 volts e temos também o ar-condicionado, que normalmente também é alimentado pela bateria 400 volts. Ar-condicionado, aquecimento. O que é que falta aqui? Esta bateria, a de 400 volts, nós carregamos usando AC. Portanto, temos a nossa ficha do posto público ou em casa. Depois o carro lá dentro tem um conversor AC/DC que vai para aqui carregar a bateria. Quando estamos num posto de carga rápida, temos carga DC, vai direto, não precisa aqui do conversor, vai direto para a bateria. Falta aqui outra coisa. Portanto, esta bateria carregamos com carregamento AC ou DC. A bateria 12 volts, se ninguém a carregar, ela vai se gastar. Portanto, nos carros a combustão temos o alternador. Nos carros elétricos temos o conversor DC-DC, que converte para 12 volts e carrega a bateria. A nossa bateria de 400 ou de 800 é que na realidade vai carregar a bateria de 12. Isto é o funcionamento típico de um carro elétrico.
Porque é que precisamos do contactor? O que é que o contactor faz aqui? Ora, quando nós abandonamos o carro, se isto fosse sempre assim, tínhamos sempre a bateria 12 volts a alimentar coisas. Não há problema, temos que alimentar o feixe centralizado para conseguirmos abrir o carro, como nos carros normais, ou tradicionais, digamos assim. Mas tínhamos a bateria de 400 volts a alimentar sempre aqui o motor, que pode estar desligado, não é problema, mas também vai estar a alimentar sempre o conversor DC-DC e iria estar sempre a carregar a bateria 12 volts. O que pode ser bom, pode ser mau. Por um lado é bom, porque a bateria 12 volts fica sempre carregada. Por outro lado é mau, porque vamos descarregar esta bateria sem necessidade. Temos outra questão aqui, que é, temos este circuito aqui de 400 volts sempre com energia. O que também não, do ponto de vista da segurança, também não é o ideal. Portanto, o que é que os fabricantes de carros fazem? Eles colocam aqui o tal contactor, que no fundo é um interruptor. É um interruptor que abre e fecha quando necessário. Normalmente, quando deixam o carro desligado, este contactor abre, é o tal clank que ouvimos, a bateria fica sozinha e assim não vai descarregar, porque não tem nada que lhe consuma energia. E o carro fica com a bateria 12 volts a alimentar o feixe centralizado, o alarme, etc., como nos carros tradicionais. Quando vocês ligam o carro, os claques que ouvimos há bocado, fecha aqui o contactor e a bateria 400 passa a alimentar o ar-condicionado, o motor e a carregar a bateria de 12 volts. Agora há aqui outra questão, é porque é que no início do vídeo, quando eu vos mostrei o contactor a fechar, se andarem para trás, lembram-se que eu disse clac clac. Quando este contactor fecha, houve-se 2 claques. Porquê? Vamos à próxima parte do vídeo. Apenas a título de curiosidade, tenho aqui um contactor, não é nada parecido com o que se usa nos carros elétricos. O que tem de semelhança é que é alimentado a 12 volts e isto no fundo, quando nós aplicamos 12 volts aqui, ele vai fechar os contactos deste lado com este lado. É um interruptor que nós conseguimos comandar aplicando-lhe os 12 volts. Se eu aplicar aqui os 12 volts, o contactor fecha e quando deixo de aplicar o contactor abre. Isto é muito utilizado em máquinas industriais ou máquinas com alguma potência para ligar motores. Ora, voltando aqui à questão do clac-clac, porque é que se houve aqui um duplo clac? Ora, normalmente aqui o motor elétrico do carro não é, quando se liga a bateria, não vai direto ao motor. Tem sempre o controlador do motor. Ou o inversor, ou o variador de frequência, podemos-lhe chamar vários nomes. E esse equipamento que liga ao motor, vamos pôr aqui novamente o nosso motor. Este motor liga ao tal controlador do motor, que depois vai ligar à bateria. E temos aqui o tal contactor. O que é que acontece? Este equipamento aqui dentro tem um dos componentes que está logo aqui à entrada, são condensadores. O esquema elétrico do condensador é isto. E se nós aplicarmos uma bateria diretamente aqui no condensador, isto vai fazer faísca. Vai-se gerar aqui uma corrente muito alta e por vezes pode ser demasiado alta, que vai danificar alguma coisa. O que é que acontece se nós tivermos este interruptor a fechar normalmente? No momento que nós vamos fechar este interruptor, gera-se aqui uma corrente muito alta, o que pode fazer uma faísca aqui no interruptor e danificá-lo. Vou-vos tentar demonstrar isso. Ora, tenho aqui um condensador usado em eletrónica. Nos carros elétricos é uma coisa destas em ponto grande que existe aqui dentro. E se nós tentarmos ligar diretamente o condensador à nossa bateria,
Vamos ver o que é que acontece. Faísca. Portanto, circulou aqui uma corrente bastante alta. Temos que evitar isso. A solução normalmente consiste em colocar aqui uma resistência neste circuito, o que limita a corrente que circula aqui. O problema é que se nós pusermos aqui uma resistência, também vamos limitar a corrente que circula aqui e vamos limitar a nossa potência, e nós não queremos isso. Temos que arranjar aqui um mecanismo para ligar o contactor, a bateria ou o controlador do motor, evitando a faísca, mas também não limitando a corrente. Ora, para fazermos isso, temos aqui o nosso controlador do motor, temos a bateria, o negativo, o positivo. Vamos simular que o negativo está sempre ligado, podia ser ao contrário. Cada fabricante fará como quiser. O que é que vamos fazer agora para ligar a bateria ao controlador? Vamos usar dois contactos. Vamos usar um contacto principal e vamos usar um contacto auxiliar que tem aqui a tal resistência. E o que é que fazemos? Primeiro, ligamos o contacto auxiliar. A energia da bateria vai passar por a resistência, vai limitar a corrente, vai carregar os condensadores que estão lá dentro. E quando os condensadores estiverem carregados, então fechamos o contactor principal. E assim já ficamos com a energia a passar diretamente da bateria para o controlador do motor e assim não provocamos faíscas nenhumas. Quando vocês ouvem o clac-clac quando o carro liga, o primeiro clac é o contacto auxiliar a fechar e vai fazer a pré-carga. Daí isto chamar-se a resistência de pré-carga. Vai fazer a pré-carga dos condensadores do controlador do motor. E assim que a pré-carga está feita, que pode levar alguns milissegundos, um segundo, depende das marcas. Assim que a pré-carga está feita, depois liga o contactor principal, que é o segundo clac. A maneira do carro saber que a pré-carga está feita é simples, porque o carro sabe quanto é que está aqui a tensão na bateria e o carro pode medir a tensão aqui. Quando estas duas tensões estão iguais, quer dizer que o sistema está equalizado e podemos fechar o contactor principal. Isto tem a grande vantagem de fazer com que este contacto principal tenha uma vida muito longa, porque cada vez que ele vai fechar, não vai haver faíscas. Ou seja, ele vai fechar sem fazer grande esforço. Daí, em princípio, vai durar muitos anos. O problema destes contactos é se eles abrirem ou se fecharem quando está a passar muita energia. Vocês já devem ter reparado, alguns, quando desligam uma tomada da ficha com o equipamento que esteja ligado, vem uma faísca. Isso é que temos que evitar para que estes contactos durem muito tempo. A razão para ouvirem o clac-clac é o contacto auxiliar a ligar, seguido do contacto principal. Quando vamos desligar, não há problema, porque quando vamos desligar, a tensão aqui está igual a este lado, podemos desligar logo os dois ao mesmo tempo, que não vai fazer faísca nenhuma, porque normalmente o carro só vai desligar quando o motor já está parado. Daí, quando vamos desligar, desliga os dois contactos ao mesmo tempo e só se ouve um clac. Para não dizerem que isto é tudo mentira, vou repetir outra vez o início do vídeo, em que vamos ouvir os dois claques no início e o claque quando o carro desliga. Obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.